Vamos então falar sobre salmos concernentes à palavra de Deus a partir da obra de Clyde Francisco. Salmo 119 e Salmo 19, do versículo 7 ao 14. Opa, perfeito, da antiga editora Juerp. O amor do salmista à palavra de Deus, sua verdade revelada, era tão intenso quanto o amor moderno pelas artes. Salmo 119, cujas seções começam com as letras sucessivas do alfabeto hebraico, é o salmo mais longo do livro. Traz este sentido em todo o seu tema. Os ensinamentos de Deus são o constante pensamento do salmista, versículo 97. Ele se alegra em cada verdade encontrada, como se tivesse encontrado um grande despojo, do versículo 119 ao 162. Mais doce é o seu paladar do que o mel é o pensamento da palavra de Deus, 119, 103. Não pode esperar quando fica a sós para meditar nos seus ensinamentos, 119, verso 148. É para as escrituras que se dirige quando precisa de conselho, verso 24. Para onde quer que vá, fala do amor de Deus até diante de reis, verso 46. Quando vê outros desrespeitando os mandamentos de Jeová, chora e lamenta a negligência deles, verso 136. Os característicos da palavra são vivamente apresentados nesses salmos. Primeiro, é fiel. Quando uma vez for decretada nos céus, será cumprida por todos os servos de Deus, verso 89. 2, é ilimitada em sua aplicação. Todas as coisas têm o seu limite, mas a palavra de Deus é um ideal que nunca foi alcançado, verso 96. 3, tudo de verdade é encontrado nela, verso 160. Porque as ordenanças do Senhor se constituem um modelo completo, Salmo 19, verso 9. 4, a lei do Senhor tem sido provada e experimentada através dos séculos, Salmo 119, verso 140. 5, é real, não é relativa nem variável, por isso torna sábio o homem que não tem convicções, garantindo-lhe, ou chamado de simples, os simples, garantindo-lhe a existência de princípios físicos, fixos, Salmo 19, verso 7. 6, a lei do Senhor é perfeita, isto é, cumpre sempre o seu propósito de restaurar a alma, verso 7 do Salmo 19. Quando a alma se afasta de Deus, mostra-lhe o caminho para a volta. Quando se acha desencorajada, traz-lhe o refrigério. 7, em contraste com a imoralidade do gentio, o temor do Senhor ensinado através da sua palavra é puro, requer os mais altos modelos de moral, Salmo 19, verso 9, garantindo sua aplicação a qualquer povo, de qualquer época, como um desafio ao encontro do que há de melhor no homem, Salmo 19, verso 8. Parte B. A obra da palavra de Deus é incalculável. Primeiro, guia o homem através dos problemas da vida. O jovem precisa da sua voz de experiência, Salmo 119, verso 9. Quanto à natureza, é luz que brilha através das trevas para mostrar o caminho, verso 105. 2, é imensurável, ou segundo, é imensurável o seu conforto no tempo da angústia, verso 50. Sem a sua segurança, a esperança estaria perdida, verso 92. Como assegura o auxílio de Deus aos santos do passado, novo encorajamento surge no presente, Salmo 132, 119, verso 132. De fato, às vezes aparecem tristezas para levar o homem a descobrir as fontes de conforto existentes na palavra de Deus, versos 67 e 71. Terceiro, a verdadeira sabedoria é concedida pelas verdades de Deus, mais do que todo o conhecimento humano, versos 98, 99 e 104. As escrituras nunca podem ser compreendidas pela sabedoria humana, apenas é preciso que Deus abra os olhos do homem que vê, mas não compreende, verso 18. Isso até que o coração seja engrandecido por Jeová, quando então poderá guardar os mandamentos divinos, verso 32.
Quando a capacidade de discernir é dada ao homem, então, pela primeira vez, saberá como viver. Verso 144. E o método de estudo do salmista é de nenhum valor. Isso, o método de estudo do salmista é de nenhum valor. Ler a palavra não é mencioná-la uma única vez. É tão familiar como a lei, que sabe-a de cor e constantemente a repete para si mesmo. Salmo 119, verso 97, como comparando com Salmo 1, verso 2. Está escondida em seu coração. Salmo 119, verso 11. Não se esquece do que diz. Verso 16. Mera leitura da palavra não tem valor, a não ser que sua verdade seja apropriada e utilizada na vida. Quando alguém se dispõe a estudar a palavra de Deus, de modo a torná-la parte de si mesmo, então poder-se-á verificar o seu valor. No entanto, algo mais tem de ser feito, além de um simples conhecimento da Escritura, e deve ser o poder ou a capacidade de seguir a verdade que conhece. O autor do Salmo 119, com todo o seu conhecimento e afeição à lei de Deus, conclui seu magnífico elogio com uma confissão surpreendente. Ele não se esquece dos mandamentos de Deus, embora se tenha deles desviado na fraqueza de sua carne. Olha aí. Deus o deve buscar, ou então ele estará perdido. Versículo 176. Que Deus nos busque sempre. Aleluia. No Salmo 19, depois de descrever as glórias do mundo e advertir-se dos seus ensinamentos, Salmo 19, verso 11, o salmista ainda não pôde ver todos os seus erros. Somente a sabedoria vinda do alto pode iluminá-lo. As faltas ocultas se transformarão em pecados voluntários e, consequentemente, resultarão em rebeldia aberta contra Deus. Quão importante é apagar o pecado logo no seu começo. Somente uma vida chegada a Deus nos fará capazes de sentir a sua presença em nós e nos libertar do pecado. Então, a dica que a gente observa aqui é a seguinte: não é você ficar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não vou, não. Né? Não, a ideia não é essa. A ideia é se aproximar da palavra. Você vai se aproximando da palavra, vai se aproximando da palavra, e aí você vai substituindo a sua fixação em não pecar com a sua fixação na mensagem de Deus. Deu para perceber a situação? É que nisso que você vai se aproximando dele, da sua palavra, você vai ocupando o seu pensamento, você vai ganhando uma nova força, uma série de coisas vai acontecendo. Agora, só a sua luta para não pecar, aí é a força da carne. Ou seja, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai se distanciando. Exatamente. E sem ficar com a ideia fixa. Porque quando você fica querendo lutar contra o pecado, sua ideia está fixa no pecado. Entendeu? Agora, se a sua ideia estiver fixa na palavra, por quê? Você não está ocupando a sua cabeça com o pecado, você está ocupando a sua cabeça com a palavra. Essa é a questão, entendeu? Exatamente.